Olá, espero que essa apresentação lhe encontre bem. Esta exposição sobre a esquistossomose, popularmente conhecida como xistose, faz parte da disciplina de Clínica Médica 5, módulo de doenças infecto-parasitárias. Meu nome é Luca e darei uma breve introdução a essa doença que é endêmica de nossa região. A esquistossomose é uma doença parasitária causada por vermes do gênero Esquistossoma, pertencentes à classe dos trematóides, que, no Brasil, são representados pelo Esquistossoma mansoni. Também conhecida como bilharzíase, foi identificada pela primeira vez pelo médico alemão Theodor Bilharz em 1852. Essa é uma condição endêmica de regiões tropicais e subtropicais, presente em mais de 70 países, sobretudo na África subsaariana, Ásia e América do Sul, com forte associação a áreas sem condições de saneamento básico adequadas. No Brasil, a maior prevalência da principal espécie causadora da doença em áreas rurais e ribeirinhas. A importância da doença é ressaltada pelo fato de que, segundo a OMS, mais de 200 milhões de pessoas devem estar infectadas, com outras 700 milhões sob risco de serem ao redor do mundo. Seguindo agora para o ciclo de vida do parasita, eles se desenvolvem em caramujos de água doce e liberam formas infectantes chamadas cercárias, que penetram na pele humana ao contato com a água contaminada. O ciclo de vida do Esquistossoma mansoni envolve dois hospedeiros, os caramujos de água doce e os humanos. A infecção humana ocorre quando cercárias, formas lavais liberadas pelos caramujos, penetram a pele ao contato com água contaminada. Após entrar no corpo, as cercárias se transformam em esquistossomos, que migram pelo sistema circulatório até o fígado, onde amadurecem e se tornam vermes adultos. Os vermes adultos, macho e fêmea, migram para os vasos sanguíneos intestinais, onde se reproduzem. Os ovos liberados pelos vermes são eliminados pelas fezes do hospedeiro, completando o ciclo quando entram novamente em ambientes aquáticos e infectam caramujos. Agora falaremos sobre as manifestações clínicas da esquistossomose. A fase aguda da esquistossomose pode variar bastante, com alguns pacientes permanecendo assintomáticos, enquanto outros apresentam uma série de manifestações clínicas. Entre os sintomas mais comuns estão prurido e erupção cutânea no local onde as cercárias penetraram na pele, uma condição conhecida como dermatite cercariana, e após cerca de 6 a 8 semanas do contato com as cercárias, pode surgir a síndrome febril de Katayama. Essa síndrome é caracterizada por uma febre irregular, associada a sintomas como toxemia, exantema maculopapular e, em alguns casos, urticariforme, diarreia, dor abdominal e distensão abdominal. Além disso, podem ocorrer broncoespasmos e uma hepatoesplenomegalia dolorosa. Um dado importante a se lembrar é que a eosinofilia é uma característica marcante durante essa fase aguda, o que pode auxiliar no diagnóstico da doença. Aqui conseguimos ver uma imagem da dermatite cercariana. A fase crônica da esquistossomose é dividida em duas formas principais, a hepatointestinal e a hepatoesplênica, além de outras formas menos frequentes. A forma hepatointestinal é a mais comum, ocorrendo em mais de 90% dos casos. Seus principais sintomas incluem diarreia intermitente, dor abdominal, localizada principalmente no hipogastro, hepatomegalia, que pode ser detectada durante a palpação no exame físico, e essa forma está associada a graus variáveis de fibrose hepática, que podem se manifestar como superfície irregular do fígado, aumento da consistência do órgão, com predomínio no lobo esquerdo, e apesar das alterações hepáticas, é importante ressaltar que essa forma geralmente não causa grande repercussão sistêmica, sendo mais localizada. Já a forma hepatoesplênica da esquistossomose pode se apresentar de três formas: compensada, descompensada ou complicada. Vamos falar agora sobre a forma compensada da esquistossomose. A principal característica dessa forma é a presença de hipertensão portal, que resulta em esplenomegalia, e no surgimento de varizes esofágicas. Os pacientes com essa condição geralmente apresentam sintomas inespecíficos, como dores abdominais, alterações no trânsito intestinal e uma sensação de peso no hipocôndrio esquerdo, que está diretamente relacionado ao aumento do baço. Uma das complicações mais graves que pode ocorrer na forma compensada é a hemorragia digestiva, que frequentemente é o primeiro sinal de descompensação. Quando isso acontece, o paciente pode apresentar hematêmese ou meleno. No exame físico, é comum encontrar o fígado aumentado, especialmente no lobo esquerdo, e o baço se torna endurecido, mas permanece indolor à palpação. Essa forma da doença costuma ser mais comum em adolescentes e jovens adultos, sendo um estágio importante a ser observado no manejo da esquistossomose. Nessas imagens, conseguimos ver a hepatoesplenomegalia ainda na fase compensada. Agora vamos abordar a forma descompensada da doença.
Essa fase é caracterizada por uma redução significativa da função hepática, e a descompensação ocorre devido à ação de diversos fatores, como surtos de hemorragia digestiva, que levam à isquemia hepática, e, além disso, fatores associados que podem agravar a condição, como hepatite viral e alcoolismo. Entre as principais características dessa fase descompensada da forma hepatosplênica, encontramos pacientes que geralmente têm mais de 30 anos de idade, um fígado reduzido em comparação à forma compensada, e a hemorragia digestiva alta é um evento comum nesses pacientes. Sinais e sintomas clássicos de insuficiência hepática começam a aparecer, e alterações bioquímicas importantes, como a redução da albumina sérica e o aumento da bilirrubina e amônica sérica, são frequentemente encontradas. A presença de trombose portal é frequentemente detectada em exames de ultrassom. Além disso, encontramos fibrose septal e cirrose pós-necrótica focal. Essa fase é particularmente grave, pois a função hepática está seriamente comprometida, e o manejo clínico requer um acompanhamento rigoroso e intervenções apropriadas para evitar complicações fatais. Já nessa imagem, o paciente encontra-se descompensado. As formas ectópicas da esquistossomose ocorrem quando os ovos do parasita xistoma se instalam em órgãos diferentes do intestino e do fígado, que são os locais mais comuns de infecção. Entre as principais formas ectópicas temos esquistossomose pulmonar. Nessa forma, os ovos se alojam nos pulmões, causando sintomas respiratórios, como tosse, dificuldade para respirar e, em alguns casos, hemoptise. A esquistossomose urinária é quando os ovos se depositam na bexiga ou em outro órgão do trato urinário, e ele pode acometer e causar sintomas como hematúria e dor ao urinar. A citossomose ginecológica afeta os órgãos reprodutivos femininos, o que pode resultar em dor pélvica e sangramentos anormais. Na esquistossomose cerebral, embora rara, essa forma ocorre quando os ovos atingem o sistema nervoso central, podendo provocar convulsões e outras disfunções neurológicas. A forma pseudoneoplásica da esquistossomose ocorre quando a infecção causa formações tumorais que mimetizam neoplasias. Essas lesões são o resultado de uma reação tecidual ao redor dos ovos ou dos vermes adultos. As formações costumam localizar-se no intestino grosso, com maior frequência no cólon descendente e no sigmoide. Essas lesões podem ser grandes e, em alguns casos, envolver até outros órgãos. Quando tumores intestinais são diagnosticados, pode ser necessário optar por um tratamento clínico ou, em casos mais graves, por uma remoção cirúrgica. Além do intestino, essas lesões podem surgir em outros órgãos, que complica tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Em pacientes com polipose intestinal ou esquistossomótica, os sintomas costumam ser intensos, incluindo diarreia, enterorragia, edema e anemia. Isso torna o diagnóstico diferencial neoplásico ainda mais desafiador. Embora essa apresentação seja considerada rara no Brasil, ela é mais frequente em países como o Egito, onde a esquistossomose é endêmica. Agora iremos falar sobre a propedêutica. O diagnóstico da esquistossomose é feito principalmente por meio da identificação dos ovos do parasita nas fezes. A técnica de Kato-Katz é amplamente utilizada para quantificar os ovos nas fezes, sendo um método simples e de baixo custo, adequado para áreas endêmicas. Além desses métodos, exames de sangue podem ser realizados para detectar anticorpos específicos, embora sua utilidade seja limitada em áreas endêmicas, devido à possibilidade de resultados positivos em pessoas previamente infectadas. Testes sorológicos, como o ELISA, são particularmente úteis em estágios iniciais da infecção ou em pessoas que vivem fora de áreas endêmicas. Quando devemos realizar o exame de imagem? Em casos de esquistossomose crônica com complicações, como a fibrose periportal, exames de imagem como a ultrassonografia podem ser necessários para avaliar a gravidade das lesões hepáticas. As características ultrassonográficas em pacientes com esquistossomose mansônica estão fortemente associadas à fibrose periportal, conhecida como fibrose de Siemens. Esse espessamento dos vasos periportais é considerado patognomônico e aparece como áreas densas ao redor das veias portais nos exames de ultrassonografia. Outros achados incluem aumento do tamanho do fígado, hepatomegalia, especialmente o lobo esquerdo, e do baço, esplenomegalia, com endurecimento progressivo dos órgãos. O exame Doppler pode ser usado para avaliar o fluxo sanguíneo e frequentemente revela sinais de hipertensão portal, com dilatação das veias porta e circulação colateral. Em alguns casos mais avançados,
pode ser vista a trombose da veia porta. Agora iremos falar sobre o tratamento da doença. O tratamento da esquistossomose é fundamentado no uso do antiparasitário praziquantel, que é altamente eficaz contra as formas adultas do parasita, sendo atualmente a droga de escolha no Brasil para a esquistossomose. A taxa de cura com praziquantel gira em torno de 80%, variando de acordo com a dose administrada e a carga parasitária, que é avaliada pela contagem de ovos nas fezes. As reações adversas mais comuns incluem dor abdominal, diarreia, astenia, tontura, náusea, anorexia e cefaleia, mas a maioria dos pacientes tolera o tratamento de forma satisfatória. A dosagem padrão recomendada para o praziquantel varia entre 50 a 60 mg por quilograma corporal, podendo ser administrado em dose única ou dividido em 2 tomadas. Esse tratamento reduz significativamente a carga parasitária, alivia os sintomas e previne complicações graves, como a hipertensão portal e a hemorragia digestiva. Em áreas endêmicas, estratégias de tratamento em massa são frequentemente implantadas, visando controlar a transmissão da doença por meio da administração periódica de praziquantel em população de risco, especialmente crianças em idade escolar. Outra opção disponível no Brasil para o tratamento da esquistossomose é a oxaniquina, um antiparasitário com ação anticolinética que inibe a síntese de ácidos nucleicos do parasita. Ela é administrada por via oral em dose única de 15 mg por quilograma corporal. A oxamniquina é comercializada sob o nome de Mansil. Embora geralmente bem tolerada, os efeitos adversos incluem alucinações, sonolência e tontura. A taxa de eficácia da oxaniquina também é de cerca de 80%, similar ao praziquantel. No entanto, a associação entre os dois não oferece vantagem terapêutica, portanto não é recomendada. O esquema de tratamento no dia do diagnóstico é administrar praziquantel em dose única de 50 a 60 mg por quilo, para adultos e crianças, ou, em casos graves, dividir a dosagem em 2 tomadas no mesmo dia. Se o paciente apresentar febre de Katayama ou sintomas inflamatórios graves, adicionar corticosteroides, como a prednisona, para reduzir a inflamação por 5 a 10 dias. Lembrando de manter o paciente bem hidratado e administrar os sintomas com antitérmicos ou analgésicos, conforme necessário. Após 3 meses, deve ser feita uma reavaliação clínica, revisando os sintomas e fazendo exames de imagem, como ultrassonografia para verificar a presença de fibrose periportal, hepatomegalia ou hipertensão portal. O novo ciclo de praziquantel é repetir a administração de 50 a 60 mg por quilo para garantir a eliminação dos parasitas remanescentes, uma vez que o medicamento é mais eficaz contra vermes totalmente maduros. Durante o tratamento, os vermes podem temporariamente interromper a produção de ovos, mas retomam a postura em até 3 meses. Por esse motivo, exames de fezes negativos realizados antes desse período não são considerados prova definitiva de cura parasitológica. Agora sobre o tratamento das complicações da esquistossomose. A esplenectomia é indicada em casos severos de hiperesplenismo. Outros procedimentos cirúrgicos, como a anastomose portocava e esplenorenal, foram mais comumente realizados no passado, para reduzir a hipertensão portal e tratar as varizes esofágicas. No entanto, com o avanço das terapias endoscópicas e farmacológicas, essas cirurgias são indicadas com menos frequência, e são reservadas para casos em que o tratamento menos invasivo não é eficaz. O tratamento endoscópico com escleroterapia ou ligadura elástica das varizes esofágicas previne hemorragia digestiva alta em pacientes com esquistossomose hepatoesplênica e hipertensão portal, sendo necessário realizar endoscopia digestiva alta rotineiramente nesses pacientes para identificar varizes em risco de sangramento e intervir de forma preventiva. Outra estratégia importante no manejo da hipertensão portal é na prevenção de sangramento varicoso, usando beta-bloqueadores orais como propanolol ou carvedilol. Esses medicamentos reduzem a pressão na veia porta ao diminuir o débito cardíaco e a resistência vascular esplênica, o que reduz o fluxo sanguíneo para as varizes esofágicas, diminuindo assim o risco de ruptura ou sangramento.